Vamos. Bom dia. A aula de hoje é, num certo sentido, uma aula de exercícios sobre a matéria que foi exposta brilhantemente, como sempre, pelo professor Elon. Nós vamos fazer alguns probleminhas de aplicação de equação de segundo grau. Eu vou começar pelo princípio, né? Por uma questão de método, né? Vou começar pelo problema 1. Esse problema é um problema que, embora me pareça extremamente simples, é um problema que, em geral, perturba nossos alunos na primeira série do ensino médio. Na primeira série do ensino médio, ele já foi atropelado por zilhões de fórmulas de cinemática. E aí ele, nosso aluno, em vez de ler o problema, entender o enunciado e tentar conectar os seus neurônios, ele fica procurando na mente que fórmula ele vai aplicar. E aí é aquele desastre, né, ao qual já estamos habituados, né? Em geral, quando esses problemas envolvem dois móveis, é um desastre total, certo? Esse problema costuma, inclusive, atrapalhar até mesmo professores, que também acabam querendo descobrir que fórmulas vão usar ou que fórmulas vão usar, em vez de raciocinarem um pouquinho. Problema, que é um problema caído no vestibular da PUC-Rio, é o seguinte: há um cãozinho, isso aqui é um cãozinho de altura desprezível. Em geral, quando a gente faz esse problema em sala de aula, a gente aproveita para brincar um pouco, né? E vamos fazer um problema meio ligado à física. Então a gente começa assim: uma girafa de altura desprezível, vírgula, observada por um elefante de massa desprezível, vírgula. É um problema que permite muitas brincadeiras em sala de aula e serve para despertar a ira, né, dos professores de física. Um cãozinho de altura desprezível está a 10 metros de distância de um balão pousado no solo. Num certo instante, o cãozinho percebe o balão e resolve perseguir o balão. E sai correndo em direção ao balão. O cão corre com velocidade 2 metros por segundo. E no exato momento em que o cão iniciou a corrida, o balão desprendeu-se do solo e começou a ascender verticalmente
com velocidade 1 metro por segundo. E aí fazem-se duas perguntas. Primeiro, qual é o valor mínimo, né, durante essa perseguição? Qual o valor mínimo alcançado pela distância entre o cão e o balão? E a segunda pergunta é, em que instante, né, essa distância cão-balão é mínima? Ou seja, quantos segundos após o início da perseguição a distância cão-balão é a menor possível? Esse problema é particularmente interessante porque serve para a gente perceber a força, né, dos preconceitos. Grande parte dos nossos alunos, antes de meditar, sabem que as pessoas se dividem em dois tipos, né? Aquelas que dividem as pessoas em dois tipos e as que não fazem isso, certo? Como eu sou do primeiro tipo, ou seja, eu divido as pessoas em dois tipos, eu divido a pessoa nos seguintes dois tipos. Aquelas que pensam duas vezes antes de falar e aquelas que falam duas vezes antes de pensar, certo? Grande parte dos nossos alunos está na segunda dessas categorias. Fala duas vezes antes de pensar. Esse problema apresentado numa sala de aula, a imensa maioria dos alunos vai achar, por uma mera questão de preconceito, né, de julgar as coisas antes de meditar sobre elas, vai julgar que a distância é mínima quando o cão está exatamente embaixo do balão, certo? Isso é uma ideia preconcebida que eu não vou nem garantir agora que esteja errada, mas que eu não vejo nenhum motivo para que ela esteja correta, certo? E grande parte dos alunos ataca o problema partindo desse pressuposto, que a distância será mínima quando o cão estiver exatamente embaixo do balão. Se alguém consegue ver uma razão, né, para esse preconceito, como resolver esse problema? A minha figura aí representa a situação no início da perseguição. Aquela distância 10 metros, né, ela é a distância quando o cão começa a perseguir o balão. Vocês querem uns minutinhos para atacar esse problema? Boa, né? Alguns minutinhos para
16 metros? 2 raiz de 5? Tempo é 4 segundos? Há várias correntes, Não sei. Vamos ver. Vejamos. Vamos ver qual é a situação num instante genérico, no instante T. Eu estou contando o tempo, evidentemente, a partir do início da corrida. O instante zero é o instante em que o cão inicia a corrida e o balão começa a sua ascensão. Ascensão é uma palavra que no Rio de Janeiro a gente não consegue pronunciar sem abrir um sorrisinho sarcástico. Uma conceituada universidade, nos seus vestibulares, toda vez que usa essa palavra, a escreve de modo errado. É reincidente no crime. No instante genérico, né, no instante T, a situação já não é mais essa. O cão já andou e encontra-se nesta posição. E o balão já subiu e encontra-se aqui, certo? Como o cão anda 2 metros em cada segundo, em T segundos, o cão terá andado. Como o cão anda 2 metros por segundo, em T segundos, o cão terá andado 2T metros. E se o cão andou 2T metros, esta distância aqui é agora 10 menos 2T. Evidentemente, estou medindo o tempo em segundos. Né? Como o balão acende 1 metro por segundo, em T segundos o balão terá subido T metros. Portanto, isto aqui será igual a T. O que me interessa no problema é a distância cão-balão. E essa distância é D, que pode ser calculada de modo simples, aplicando-se um teorema famoso. No meu tempo de aluno, dizia-se que em matemática os alunos saíam do ginásio, no meu tempo, 5ª a 8ª era ginásio, saíam do ginásio sabendo 2 coisas de matemática. Uma era o teorema de Pitágoras, outra era resolver a equação do 2º grau. Bons tempos, hein? Bons tempos. Bons tempos. Aplicando-se o teorema de Pitágoras, eu terei que D2 é igual a T2 mais 10 menos 2T ao quadrado. E fazendo umas continhas, eu obtenho que D2 é igual a 5T2 menos 40T mais 100. Essa é a distância cão-balão T segundos após o início da corrida. T, evidentemente, maior ou igual a 0.
E supondo-se ir com limite superior para o T, né, até um instante em que o cão cansa, né, e para a corrida, certo? A partir daí não vale mais a fórmula. Há duas perguntas no problema. Uma é: qual é a distância mínima? E a outra é em que instante essa distância é realmente mínima. Suponhamos que só houvesse a primeira pergunta: qual é a distância mínima? O que vocês fariam para achar a distância mínima? Perdão? Acharia o y do vértice. Era exatamente sobre isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês. Eu sempre digo aos meus alunos, digo e insisto, eu sou... Um grande amigo meu dizia elegantemente que eu era muito persuasivo. Uma maneira muito elegante de dizer que eu sou mesmo chato, né? Mas, como eu sou um cara muito chato, eu gosto muito de insistir em certas coisas. Eu sempre insisto com os meus alunos que é fundamental dominar e empregar a boa técnica para tudo. Você sempre encontra alguns alunos teimosos que violam sistematicamente a boa técnica, né? E se dão bem, resolvem os problemas, resolvem os problemas, até surgir um problema mais difícil. Quando surge algum ligeiramente mais difícil ou mais complicado, aí o aluno não consegue resolver, porque ele não domina um instrumento adequado para isso. Não? Eu dou sempre o exemplo que até para atravessar a rua, você tem que empregar boa técnica, né? Você não deve atravessar na esquina, porque pode vir um cara super acelerado que faça a curva em velocidade e vai te atropelar. Mas os alunos insistem, os alunos são muito mais chatos do que eu. Os alunos, em geral, insistem, eles atravessam, né, de modo impróprio. E ainda brincam com você: atravessei e não aconteceu nada. Tudo bem, o cara faz isso 40 vezes. Na 41ª, surge a carrocinha de Chicabon assassina, né? Fazendo a curva em alta velocidade, atropela o cara e mata o cara. Olha que morte ridícula, né? Morreu atropelado pela carrocinha de Chicabon, né? O cara não só morre, como ainda tem o ônus de ter uma morte ridícula, né? Ridícula. Há pessoas que, ao resolverem problemas, elas não só desrespeitam a boa técnica, como, num certo sentido, elas chamam a carrocinha de Chicabon, sabe? Elas avisam: olha, vou cometer uma imprudência, a carrocinha de Chicabon assassina, aproveite, eu vou cometer uma imprudência. Há pessoas que chamam a carrocinha de Chicabon assassina. Mas uma coisa extremamente complicada nesses problemas práticos, reais, é como esse daí, né? Problemas geométricos, é que há sempre nesses problemas uma quantidade imensa de restrições às variáveis que estão mais ou menos implícitas no enunciado, mas não são explícitas, certo? Não, há sempre... Essas variáveis nunca são números reais quaisquer. Elas têm uma faixa limitada de variação, né, num problema prático. E você corre o risco de, dependendo da maneira como você resolve o problema, de você não perceber que a tua pretensa solução está fora, né, da faixa de realidade do problema, né? Está fora da faixa na qual as variáveis poderiam assumir valores, certo? Eu sempre recomendo aos meus alunos mesmo que eles jamais, por exemplo, façam isso aqui. Eu preciso achar o
o valor mínimo desse trinômio. Bom, isso é um trinômio, né, cujo gráfico é uma parábola virada para cima, então o mínimo corresponde ao y do vértice. Não é que isso esteja errado, não. Absolutamente não está. Mas isso é, na minha opinião, você atrair o erro, não? Você chamar a carrocinha de Chicabum assassino. Certo? Se você não estiver muito atento, você fazendo isso, você acaba atropelado. Você está chamando a carrocinha de Chicabum assassino. Por quê? Porque muitas vezes nesses problemas de máximo e mínimo, você tem um gráfico assim. Se a variável x, né, no caso aqui, pudesse variar livremente, não há a menor dúvida que o valor mínimo, né, ocorre aqui no vértice, certo? Mas em muitos problemas, você tem uma limitação, né, no universo da variável x. A variável x, por exemplo, ela não pode assumir esse valor aqui. Ela só pode assumir valores, por exemplo, nessa faixa aqui. Então o valor mínimo não ocorre mais no ponto C, né? E sim no ponto B. Se você, nesses problemas de máximo e mínimo, você acha o valor mínimo, não, da variável dependente, né, sem achar o valor da variável independente, você está assumindo risco, certo? Você faz isso 40 vezes. Vai dar certo, vai ser rápido 40 vezes. Na 41ª você vai se distrair e não vai perceber que você encontrou um valor fora, né, da faixa de variação implícita pelo enunciado do problema. E aí você vai se dar mal, certo? Então a gente, por favor, quando for atravessar na China, o ideal é não atravessar na China, mas se a gente for atravessar na China, não assobia para chamar a atenção da carrocinha de Chicabum, não, certo? Atravessa discretamente. É claro, não é um gráfico decente, é só um esboço. É claro que o D2, né, função de t, o gráfico é uma parábola, não? E, em princípio, o mínimo, né, ocorreria no vértice. Precisamente, o vértice aí corresponde a que valor do t, né, do nosso x aqui no caso? Menos b sobre 2a, né? T igual a quanto? O mínimo ocorre 4 segundos depois do início da corrida. E quanto é que vale o mínimo? Se o t é 4, aqui dá 80 menos 160. Dá menos 80. Menos 80 mais 100, 20. 20 para o D2. Portanto, o D, 2 raiz de 5. Portanto, a resposta seria, né, distância mínima, 2 raiz de 5 metros. Né? E instante em que ocorre, instante de 4 segundos. Não era um problema muito complicado. É um problema interessante para destruir preconceitos. No instante de 4 segundos, o cão está exatamente embaixo do balão. Em que instante o cão está embaixo do balão? 5, né? Para o cão percorrer esses 10 metros para ficar embaixo do balão, o cão gasta 5 segundos. Né?
Dada a minha idade avançada, daqui a mais 3 meses eu vou andar de ônibus de graça. Dada a minha idade avançada, e dado que a primeira coisa que a velhice faz com as pessoas é fazer com que elas errem conta muito, eu botei uns números aí bonitinhos nesse exercício, né? Mas esse exercício é bom de ser feito em aula com números um pouquinho piores, certo? Porque a gente encontra alunos que são os falsos preguiçosos. Eles trabalham muito mais do que precisam, né? Pensando que estão trabalhando pouco, né? É extremamente comum alunos que descobrem esse mínimo assim. Vamos ver o que acontece 1 segundo depois do início da corrida. Vamos ver o que acontece 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. E aí, desses valores que ele experimentou, ele assume para a resposta, né, um instante em que ele obteve o mínimo valor dentre esses que ele testou, certo? Não passa pela cabeça do... já que eu estou falando muito em aluno, eu ia trocar para discípulo. Mas discípulo não é uma palavra adequada. Discípulo é aquele que estuda e aprende com alguém, certo? Voltamos aos alunos mesmo. E não passa pela cabeça do aluno que talvez, né? Talvez, né, nós tenhamos a resposta ocorrendo no instante 3,7, né? Ou quem sabe no instante, né? Raiz de 3 sobre 2 segundos, certo? E é bom quando a resposta não ocorre, né, num valor inteiro, certo? É muito bom. Um problema extremamente melhor é o problema 3. O problema 3 diz o seguinte: a preço P uma indústria consegue vender 1000 menos 5P artigos por semana. Isso é um modelo, não vou dizer que seja com dados reais, mas os números são evidentemente bolados para facilitar as contas, né? São números que respeitam o estatuto do idoso, né? Não submetem as pessoas da minha idade que têm dificuldade com contas a tratamentos desumanos e cruéis. Mas fora isso, esse tipo de função aí é adequado a modelos reais, né? É uma função simples, né? Uma função afim, mas à medida que você aumenta o preço, você consegue vender menos, certo? Por exemplo, ao preço de R$10 por artigo, você consegue vender 950 artigos por semana, né? Ao preço 20, você só consegue vender 900. Né? A cada acréscimo de R$1 no preço, o que acontece com a tua... O que acontece
com a quantidade de artigos que você consegue vender por semana. A cada R$1 que se aumenta no preço, o que acontece com o consumo? Aumenta ou diminui? De quanto? De 5, né? Cada variação de R$1 no preço diminui, né, as vendas em 5 unidades, certo? O curso não tratou esse ano de funções afins, né, de coisas do primeiro grau, mas é bom interpretar o coeficiente angular, né, da reta desse modo, né? Em geral, quando a gente tem uma reta, né, y igual a 1000 menos 5p, a gente entra no piloto automático, né, e manda o aluno pensar naquele menos 5 como sendo tangente do ângulo, etc., né, no gráfico. A interpretação não é muito proveitosa, né, para a compreensão, né, e aplicação, né. É mais fácil pensar naquele 5 da seguinte maneira, né, menos 5. Né, o menos significando que o aumento do preço diminui o consumo, né. É mais interessante pensar no 5 assim, né. A cada uma unidade que se aumenta no preço, você tem uma diminuição de 5 unidades no valor do consumo, né? Certo? Bom. O custo da produção de X artigos é 200 mais 20x. Claro que está com números aí respeitando o Estatuto do Idoso, mas o modelo é bastante realista, né? O que significa o 200? O que significa o 20? 200 é o custo fixo, né? Quer ele produza ou não, mesmo que ele não produza nada, né, ele tem um custo fixo, né, de 200. Esse custo fixo significa aluguel da instalação, aluguel de máquina. Mesmo que ele não produza, não, ele tem esse custo. E o 20 é o custo variável, não? Cada artigo a mais que você produz dá um aumento de 20 unidades no custo, certo? Os economistas chamam o 20 de custo marginal, não? É de quanto aumenta o seu custo a cada unidade a mais de produto. A pergunta do problema é: qual deve ser o preço ao qual o fabricante deve pôr o produto à venda e qual deve ser o nível da produção semanal para que o lucro seja máximo? Eu quero saber o preço que o fabricante deve adotar para o produto e qual é o nível de produção semanal que permite a ele lucro máximo. Minha experiência diz que esse problema, as pessoas necessitam de mais tempo para realmente entenderem o enunciado. Já o passado, as pessoas entendem o enunciado e
só vão começar a pensar na fase de início da execução, né, do planejamento da solução. Essas pessoas demoram um tempo maior para realmente entenderem o enunciado. Dá uns minutinhos para vocês pensarem. 5 minutos dos pequenos. Pô, Joe, você tá parecendo Big Brother. Não segue, não.
É complicadinho, né? A gente até realmente entender o que está acontecendo. Esse problema frequentou um vestibular aí no Rio de Janeiro e foi absolutamente desastroso o desempenho dos alunos, né? O índice de acerto, e olha que era múltipla escolha, hein? O índice de acerto foi inferior a 20%, ou seja, 5 alternativas, né? Se você botar um bando de pessoas para marcar respostas sem que elas olhem o enunciado, ou seja, marcando ao acaso, dá um índice de acerto da ordem de 20%. O índice de acerto dessa questão do vestibular foi inferior a 20%. Ou seja, o desempenho dos candidatos foi pior do que o de um grupo de macacos que marcasse a resposta ao acaso. Um grupo de macacos normais, né? Porque um grupo de macacos normais acerta em média 20%, né? Macacos mais inteligentes acertam 25% ou mais. Ou macacos sortudos, certo? Foi abaixo do 20%. Quer dizer, o pessoal, além de se atrapalhar com o problema, ainda por cima é meio azarado, né? Porque não teve nem sorte de escolher, né? Por acaso, a letra certa. Mas... E aí, quem comenta alguma coisa sobre o enunciado? Nossa, sei lá. Estou longe da resposta ainda. Estou com a preocupação ainda no enunciado. Quem comenta alguma coisa interessante sobre o enunciado? Bom, a coisa interessante que eu comento sobre o enunciado é o seguinte: se eu quero ter lucro máximo, eu só vou produzir o que eu consiga vender, não? Se eu não vou produzir uma coisa que eu não consigo vender, não? Porque eu vou ter custo e não vou ter receita, certo? De modo que o meu nível de produção deve ser igual, né, à quantidade que eu consiga vender. Ora, ao preço P, a quantidade que eu consigo vender, é X igual a 1000 menos 5P. Eu só vou produzir a quantidade que eu consigo vender. Ao preço P, o que eu consigo vender são 1000 menos 5P artigos. Então, essa é a quantidade que eu vou produzir. O custo dessa produção é 200 mais 20x. Qual será o meu lucro, então? O meu lucro é a receita, né? A minha receita, o que eu consigo arrecadar na venda, menos o que eu gastei na produção, certo? O que eu consigo arrecadar na venda? Qual é a minha receita? Qual é a arrecadação? É a quantidade de artigos que eu vendo vezes o preço de cada artigo, certo? Eu vou vender, né, X artigos. Vou vender toda a minha produção, né? Vou vender X artigos a preço P. Minha receita é XP. Menos o custo que eu tive para produzir esses X artigos. Esse custo está dado explicitamente no enunciado, é 200 mais 20x.
Bem, o pior do problema, que era a real compreensão do enunciado, já passou. Agora as coisas são mais simples. Uma coisa desagradável na expressão que está aí na tela é que esse lucro está expresso em termos de duas variáveis, né? Quantidade produzida e preço. Essas duas variáveis estão ligadas entre si porque x nada mais é do que 1000 menos 5p. Então eu vou, evidentemente, conduzir o meu problema para uma variável apenas, para expressar o lucro em termos de uma única variável. E aí vamos ver o que está acontecendo para resolver o problema. Se você fosse levar esse problema para uma variável só, você preferiria conduzir o problema para a variável P ou para a variável X? A pergunta é sutil. A pergunta é menos idiota do que aparenta ser. Admitimos que o problema seja fazer contas, admitimos que nós temos uma certa habilidade para fazer contas, etc., porque o único idoso aqui seja eu. É claro que tanto faz, né? Matéria de desenvolver, simplificar a expressão, quer levando para P, quer levando para X, as contas são ridículas. Não? Uma pessoa em plena flor da juventude, como vocês, as contas são ridículas. De modo que não é pela facilidade de contas, é por outro motivo que eu estou perguntando se é melhor conduzir o problema para a variável P ou para a variável X. P por causa da restrição do problema? Olha... há uma restrição no problema sobre P. P tem que ser entre 0 e 200. Isso é um bom motivo. Mas há uma restrição pior quanto a X, hein? Qual é a restrição sobre X? X é número de artigos. Isso é uma fábrica de queijos. Não dá para fabricar pi-queijos, não é? Nem 10 raiz de 2 queijos. O P tem restrição ali, está entre 0 e 200. Tudo bem, mas o X tem restrição pior, não? Inteiro positivo. Eu levava o problema para P. Aí, cara, eu levava o problema para X. Cara, eu levar o problema para P... Aí eu acho o P bonitinho, aí vou lá, aí quando eu substituo lá para ver o X, aí dá um X que não é inteiro. Aí eu tendo que começar o problema de novo. Eu vou preferir levar o problema para X. Então, meu lucro é XP. P é 1000 menos X sobre 5. Menos 200, menos 20x. É obrigação de vocês, definida pelo Estatuto do Idoso, prestar todo o auxílio de que um idoso necessita, de modo que não me deixe errar contas.
Bom, isso daí, o gráfico do lucro em função do X é uma parábola, não? Virada para baixo, né? Com a concavidade virada para baixo. O máximo deve ocorrer no vértice, né? E o vértice aí corresponde a x igual a 450, né? Certo? Parece que o lucro é máximo quando o nível de produção é 450. Por que eu estou falando desse parece? Não deve ser. O senhor vai que está fazendo um exercício aqui de se comportar como um aluno. Né? Não deve ser, porque você perguntou, não deve ser. Está me atribuindo intenções malévolas. Mas não é isso, não estou com nenhuma intenção malévola, não. Há uma restrição nesse problema quanto ao P, nós precisamos verificar se essa restrição está sendo cumprida ou não, certo? Né? Se esse 450 aí corresponder a um P fora ali da faixa da limitação dos 200, né, nós temos que examinar melhor o que estaria acontecendo. Para o x igual a menos 450, para o x igual a 450, qual é o preço P? $450, né? 1.000 menos 450, 550 igual a 5P. P igual a 110. Legal. Legal. O lucro é máximo quando ele fixa o preço do artigo em R$110. A esse preço, ele deve produzir semanalmente 450 unidades, que é o que ele consegue vender por semana. Qual é o lucro? Para achar o lucro é só substituir o 110 e o 450 nessa expressão do lucro, certo? Nossa, deve dar uma conta horrível. 20 vezes 450 dá 9.000, né? Menos 9.200. Menos 9.200. E aqui XP. 450 vezes 110. Olha aí, está tudo idoso, gente. Vocês têm que... Podem submeter um idoso como eu a tratamento humano e cruel. Quanto é que dá a conta? 40.300. Dá um lucro de 40.300. Lucro semanal, 40.300. Certo? Era bom refazer esses problemas pondo uns números mais ao acaso aí, para os números que não respeitassem o Estatuto do Idoso e em que problemas surgissem, né? Do P da fora da faixa, do X não dá inteiro. Não? O próximo problema, tempo que eu vou fazer, é tentar lidar exatamente com essa situação do X não ser inteiro. É um problema singelo, bonito, estou falando difícil hoje, hein? É um problema singelo, que é o problema 5. Eu quero saber qual é o valor máximo de 81n menos 4n2. 81n menos 4n ao quadrado.
Mas há uma restrição para o N. O N tem que ser inteiro, certo? O GPI mandou o Fábio embora. Quem? O GPI mandou o Fábio embora. Fábio. Fábio Henrique trabalhava comigo na academia. O Fábio que anda por aqui? É. Eu tinha 2 aulas por semana só. Tá, 2 aulas. Podia aproveitá-lo, né? Principalmente amanhã. Isso é facinho, não? Se o N fosse um real qualquer, se fosse, é claro que o gráfico aqui desse trinômio de segundo grau seria uma parábola, não? Com a concavidade voltada para baixo, não? E o vértice ocorreria no ponto onde o N seria igual a menos B sobre 2A. Dez vírgula 125. Certo?
E um problema que a resposta, né, o valor máximo, seria este valor aqui, caso o n fosse real. Quer dizer, se fosse, seria, né? Mas como não é, não é, não. O n aí é inteiro. De modo que o nosso gráfico, na verdade, não é essa parábola. E sim uma série de pontos, não? Sobre essa parábola, certo? Só pontos cuja abscissa é inteira. Esse ponto aqui, por exemplo, não pertence, né, ao nosso gráfico, né? Porque a abscissa dele não é inteira, certo? O nosso gráfico, na verdade, é uma série de pontos aí, né? Todos sobre a parábola, mas não todos os pontos da parábola. Certamente num exame perfunctório da situação, perfunctório é uma palavra linda. Quando você quiser impressionar alguém, usa essa palavra perfunctório. Quando você diz para alguém, eu examinei perfunctoriamente a situação, as pessoas vão achar que você examinou todos os aspectos, todos os detalhes, você é um especialista. E não é nada disso. Um exame perfunctório é simplesmente um exame superficial. Mas quando você quiser enganar os outros, né, diga que você examinou perfunctoriamente a situação. Você estará falando a verdade, você examinou de modo muito superficial, e os outros vão achar que você é o maior especialista do mundo naquele assunto, certo? Né? Adoro essa palavra perfunctório. Né? Um exame perfunctório. Outra palavra interessante também é vilegiatura, né? Quando você viajar de férias, ou não, eu estava em vilegiatura, você diz que estava em vilegiatura, a pessoa pensa que você passou a noite acordado, trabalhando, né, em vigília. E vilegiatura é simplesmente uma viagenzinha de férias. Né? Outra palavra ótima. Mas, mesmo assim, fazendo um exame perfunctório aqui da situação, a gente percebe claramente que, olhando só para os pontos de abscissa inteira, o máximo só pode estar aonde? Ou no 10, ou no 11, certo? Ou no 10 ou no 11. Quem não quiser muita chateação, substitui o n por 10, substitui o n por 11, vê qual dos dois valores é o maior e tem a resposta. Quem se dispuser a um exame um pouquinho mais detalhado da situação, vai perceber que, dada a simetria da parábola em relação ao eixo, né, a vertical ali que passa pelo vértice, o ponto que está mais próximo, né, do vértice é o 10. Não? Portanto, o valor ali no 10 é certamente maior que o valor no 11, sem precisar fazer a conta. De modo que o máximo ocorre para n igual a 10. E qual é o máximo? Com essa conta até eu faço. 810 menos 400. 810 menos 400, 410. Né? Esse é o valor máximo. É isso. Obrigado pela atenção.